Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a descoberta do homem a partir de algumas ideias sobre o pensamento dos sofistas e o pensamento de Sócrates. Vamos conferir? Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar os pensamentos dos socráticos e alguns pensamentos dos sofistas. Então vamos tentar aqui fazer hoje uma reflexão para falar do que seria esta descoberta do homem. Nossa disciplina ela vai tentar fazer um percurso sobre o que seria o homem, depois este homem dentro da modernidade, depois essa modernidade envolvida pela tecnologia e depois como o niilismo e a tecnologia caminham juntos com este homem, desde o conceito de homem da antiguidade. Vamos então começar com os sofistas. O termo sofista, então, ele significa sábio. Ele tem uma conotação positiva de significar sabedoria, aquele que possui um tipo de sabedoria. Depois, esse movimento dos sofistas, ele foi considerado um movimento decadente, principalmente por Platão e Aristóteles. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco. Mas no século XX nós tornamos a reavaliar os sofistas e a gente entende que foi um movimento de extrema importância para o pensamento antigo. E agora vamos tentar entender o que significa ser um sofista, além de ser apenas um sábio. A importância deles é a seguinte: eles descolaram o eixo da reflexão filosófica. Significa que cada época da filosofia, dos tempos, do mundo, a filosofia se dedica ao estudo de alguma coisa específica. Na filosofia antiga, os primeiros filósofos, então, eles se dedicaram a buscar qual era o arqué da physis, ou seja, a origem de todas as coisas. A preocupação do homem era saber como que nasce tudo isso que existe no mundo. Então, os sofistas, eles descolaram o eixo desta reflexão filosófica de physis e de cosmos e colocaram toda a reflexão filosófica voltada então para o homem e tudo que diz respeito à vida do homem dentro da sociedade. Ou seja, eles queriam um tipo de reflexão que tivesse mais presença, que tivesse mais a ver com a vida pública do homem, principalmente uma vida envolvida em política, com a sociedade, na polis, etc. Então, o interesse dos sofistas, a princípio, foi então discutir tudo aquilo que fazia parte da própria cultura do homem, ou seja, a ética humana, política, o discurso que o homem faz dentro da sociedade, seja ele político ou não, arte, religião, educação. Então nós podemos dizer também que com os sofistas nós iniciamos nesta época aqui um período humanista da própria filosofia. O eixo do cosmo e das preocupações dos filósofos da natureza, eles se deslocam para agora colocar no eixo da filosofia uma própria preocupação humanística ou com o próprio homem. Qual é a análise que os sofistas fizeram naquela época? Segundo eles, o pensamento físico tinha exaurido todas as suas possibilidades, tinha chegado ao limite extremo. Que pensamento físico é este? O pensamento dos primeiros filósofos. Nós chamamos estes primeiros filósofos de filósofos naturalistas ou filósofos da physis, porque são os filósofos que se preocuparam com o cosmo, a origem do cosmo, do mundo, a partir dos elementos da própria natureza. Então, os sofistas chegaram à conclusão de que era necessário buscar, então, um outro objetivo para a filosofia, porque estes primeiros filósofos já tinham falado, dito e desdito muitas das coisas, então agora era hora de colocar um outro assunto em pauta. Então, eles viveram, como que eles chegaram nestes outros assuntos sobre o homem e a cultura humana? A época que eles viveram era uma época conturbada, então eles perceberam várias mudanças sociopolíticas e isso favoreceu então o nascimento da sofística.
principalmente com a crise da aristocracia. A aristocracia dominava os valores da sociedade, então começa um novo movimento onde as pessoas começam a participar mais da sociedade, um tipo de democracia que começa a nascer. A cidade ela passa a ter um afluxo de estrangeiros muito grande, trazendo junto com estes estrangeiros novas culturas, pensamentos diferentes dos pensamentos que eles cultivavam ali. O comércio então passa a se ampliar, e uma comparação de tudo isso com os novos costumes até a crise dos valores tradicionais que eram mantidos pela própria aristocracia. Os sofistas então foram responsáveis pela queda dos valores tradicionais que carregavam os aristocratas, e eles começaram então a motivar toda a sociedade com um novo tipo de resposta. Qual foi a consequência que eles trouxeram? As suas reflexões diferentes sobre o homem, sobre a cultura humana, começaram a responder de uma maneira melhor do que as respostas que já estavam estabelecidas dentro da sociedade. Eles construíam aos poucos as premissas do relativismo, colocando em xeque os valores tradicionais que apresentavam. Nós temos aqui então as premissas do relativismo sendo construídas. O que seria premissas do relativismo? Diante de uma verdade absoluta, diante de verdades que eram colocadas como sagradas pelas sociedades, por cada uma das pessoas, e mostradas como certas e únicas certas pela classe dominante, aristocracia, enfim, os sofistas vêm derrubando esse tipo de valores, colocando em xeque todos esses valores que representavam então para a classe dominante uma virtude, como se isso fosse uma coisa que nascesse com quem detivesse o poder. E os sofistas fizeram com que a sociedade refletisse que esta virtude, ser bom e poder participar da política, não era quem nascesse nesta classe dominante, mas todas as pessoas poderiam, de alguma maneira, romper com este ciclo de achar que virtuoso era só o aristocrata ou o poderoso que já pertencia, que já tinha poder de fala naquele espaço, enfim. Então aqui a gente já pode entender um pouco por que eles foram tão depreciados na época deles, né? Eles não tiveram muita valorização, porque foram um grupo de pessoas que enfrentaram a sociedade e os valores que a sociedade tinha estabelecido para poder difundir a cultura que estava sendo misturada com tantas outras culturas na época. Eu trouxe para nós alguns nomes, pelo menos uns 2 nomes de sofistas que são famosos. Então agora eu apresento para vocês Protágoras. Protágoras tem uma frase muito famosa, vocês já devem ter lido ou ouvido esta frase em algum lugar. O homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são por aquilo que são, e das que não são por aquilo que não são. Como eu disse que nós estaríamos iniciando um relativismo, as ideias dos sofistas eram o início, as premissas de um relativismo ocidental. Aqui nós temos então um desenho mais claro deste relativismo. O que Protágoras entende como medida? Nós podemos entender como medida a norma de juízo, ou seja, a maneira que eu penso, que eu elaboro os meus juízos sobre todas as coisas que existem na sociedade. E o que seriam todas as coisas? Tudo, todos os fatos, todas as experiências que nós temos, tudo aquilo que nós nos relacionamos no meio social, no cotidiano. Então, essas ideias, então, como eu disse, passam a ponderar que uma verdade não pode ser mais aceita, porque agora, se o homem ele é a medida de todas as coisas, qual é a verdade? A verdade é aquilo que eu acho que é verdade, que eu penso ser verdade. Então eu tenho uma verdade para mim, você tem uma verdade para você. O objetivo de Protágoras era negar a existência de um critério absoluto que não discrimine ser e não ser, verdadeiro e falso. Ou seja, se a sociedade demonstra o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, agora nós precisamos modificar esse critério. O critério agora é o homem. Tal como cada coisa aparece para mim, esta coisa é para mim. Da forma que esta coisa aparece para você,
ela é para você. Então nós passamos a perceber o mundo a partir das nossas próprias representações. Eu vejo o mundo pelas minhas representações. Isto significa que ninguém está no erro. Se eu tenho então um relativismo sendo construído aqui e a verdade é para mim do jeito que eu vejo e para você do jeito que você vê, nós todos estamos então na verdade, na nossa verdade. Então este vento que está soprando agora aqui pela minha janela é um vento quente ou frio? Para quem está com frio é frio, para quem não está, não é. Todos estão então com a verdade, a sua verdade. Então, quando eu digo assim, isso que eu estou dizendo é a minha verdade, eu não quero que você acredite na minha verdade. Ótimo, porque nós não podemos acreditar na verdade do outro, porque cada um vai construir o seu próprio ideário de verdades. Cada um vai construir aquilo que pode representar o seu próprio mundo. Uma obra de Protágoras chamada Antilogia, e essa palavra é muito importante para nós, porque daqui a pouco eu já vou trocar de autor e vai vir uma outra palavra. Antilogia significa contradição. Segundo Protágoras, designa o método de aduzir argumentos pró e contra sobre qualquer questão para tornar forte o argumento mais fraco. Antilogia, então, sendo contradição, significa que eu posso, sobre qualquer coisa, qualquer assunto, ter dois tipos de argumentos. Eu posso, sobre qualquer coisa, dizer alguma coisa e posso desdizer também a mesma coisa. Eu posso criar uma contradição. Posso falar que eu acredito em X e desacredito em X da mesma maneira. Então é possível apresentar razões que se anulam reciprocamente. Este será o nó górdio, o empecilho, né, do pensamento de Protágoras. Dizer então que se a sociedade possui algum tipo de verdade, nós, os filósofos sofistas, podemos dizer que estas verdades também possuem o outro lado da questão. E que aquilo que as pessoas estão dizendo que é a verdade para elas, que é a verdade para elas realmente, o que não precisa ser a minha, mas que não pode também ser a verdade da sociedade. A sociedade não pode aceitar como verdade um tipo A ou um tipo B de verdade. Bom, até agora parece então que se a sociedade for dividida desta maneira, nós vamos ter alguns problemas. Como que a gente vai conviver se não existir uma verdade e se cada um pensar segundo a sua própria verdade? Protágoras vai trazer agora para a gente alguma luz. Então, pensando pela antilogia, eu consigo ensinar para as pessoas que a injustiça é melhor. Não que Protágoras fazia isso, ele não fazia, e eu também não estou dizendo que injustiça seja melhor do que justiça, mas eu estou falando isso para dizer que eu posso, utilizando uma boa técnica e uma boa metodologia, vencer qualquer tipo de argumento na circunstância que aquele meu argumento anterior era mais fraco. Eu posso usar a antilogia para tornar forte o argumento que era fraco em determinada circunstância. Então, qual que é então a proposta para a gente conseguir viver dentro da sociedade como homem, como ser humano, como sociedade, como um povo político? Como não existe nada em absoluto para Protágoras, vamos perceber o que é melhor para o maior número de pessoas possível. Ou seja, tudo é relativo, não existe valores morais absolutos também. Significa que o meu comportamento moral, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, não diz respeito à vida de ninguém, tá certo para mim, como o comportamento moral das outras pessoas que vivem nas suas vidas, nos seus mundos, estão certo para eles também. Mas temos que ter alguma coisa que equilibre, que faça a gente poder dialogar. Senão eu vou dizer isso que para mim é certo, para mim o outro é certo, eu não chego a lugar nenhum. Então, qual é este ponderamento? Algo que é mais útil. Esse é o utilitarismo de Protágoras. Algo que é mais útil, é mais conveniente, portanto é mais oportuno. Então, o sábio, aquele
é a palavra sofista, como eu disse no início, refere-se à palavra sábio. Sábio vai ser aquele que conhece esse relativismo mais útil e sabe convencer os outros também de compreendê-lo. Junto com vocês, eu estou também elaborando aqui na minha cabeça uma questão. Como que eu vou definir o que é útil e o que não é útil dentro da nossa sociedade? Se as verdades absolutas não existem, se cada um estabelece os seus próprios valores, como que nós vamos determinar então esta utilidade? Porque se o homem ele é a medida e mensurador em relação à verdade e à falsidade, o homem ele então vai ser medido em relação à utilidade que ele possui. Então, a pergunta que nós podemos fazer, mas se eu colocar o homem sendo medido e mensurado pela sua própria utilidade, isso não seria um tipo de avaliação já objetiva? Eu já estaria determinando que se algo é útil, é bom. E que eu determinaria esse bom sendo algo mais objetivo. E a objetividade é justamente aquilo que nós queremos derrubar dentro desse pensamento de Protágoras. A objetividade moral, a objetividade de uma verdade imposta para a sociedade. O bem e o mal seriam então respectivamente o útil e o danoso, e o melhor e o pior seria o mais útil e o mais danoso. Bom, daí a gente vai ter que fazer vários tipos de reflexões sobre o utilitarismo para a gente poder entender o que seria mais útil e mais danoso para o maior número de pessoas possível. Se eu for, por exemplo, se eu sou um político e vou construir um posto de saúde aqui no bairro, o nosso bairro não possui posto de saúde, as pessoas têm uma situação muito precária, então eu decido construir um posto de saúde. Isto é bom ou isto é ruim? Bom, parece que isso é uma coisa boa, vai ajudar um bom número de pessoas. Eu estou determinando que a construção de um posto de saúde é útil. E se eu estivesse colocando dentro do debate entre um posto de saúde e um campo de futebol, que eu gastaria o mesmo valor em dinheiro como governo, qual que seria, o que seria melhor? É bom um posto de saúde. Então eu pensaria assim, seria mais útil o bem para este grupo social, mais útil no momento seria o posto de saúde. Percebam que é possível eu também determinar aquilo que é mais útil daquilo que é mais danoso? Agora, e se esse meu dinheiro que eu vou construir esse posto de saúde é dinheiro de uma corrupção? E se esse dinheiro fosse desviado de uma outra obra que também é muito importante para as pessoas? Seria útil assim mesmo? Seria danoso desvestir um santo para vestir o outro, né? Despir um santo para vestir outro. A gente utilizava muito em Minas Gerais esse ditado. Bom, tudo isso a gente tem que fazer um tipo de reflexão, mas não fica claro para nós quais seriam os critérios que deveríamos levar em consideração para designar algo como mais útil ou mais danoso sociopoliticamente falando. Então precisava que Protágoras dissesse isso de uma maneira mais clara. Ele precisava, para isso, escavar aquilo que nós chamamos de essência humana. Eu vou trazer, então, para a nossa conversa, Sócrates, que escavou a essência humana de uma maneira mais profunda que Protágoras, para poder dizer o que é o homem. Porque Protágoras tentou dizer o que é o homem, mas nós chegamos ao final desta conversa, claro que isso aqui é uma coisa bem breve, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas e que a verdade, então, ela é relativa. Podemos guardar esta frase, já estará de bom tamanho. Górgias é um outro sofista e ele vai falar sobre uma outra palavra que é o niilismo. Enquanto Protágoras, a palavra importante era antilogia, ou significa que ele estava elaborando um tipo de ideia que mostra que é possível falar sobre contradições sobre qualquer assunto. Górgias vai trazer o conceito de niilismo, uma teoria filosófica que se fundamenta sobre a admissão que não existe o ser. Portanto, o nada existe. Se eu não posso admitir que o ser existe, nada existe.
Do niilismo metafísico segue-se o relativismo gnosiológico e moral, ou seja, não é possível fixar uma verdade ou um bem absoluto. A princípio, temos aqui em Gorgias o mesmo princípio de ideias que nós vimos em Protágoras. Não aceitamos uma verdade absoluta, então tomamos nota disso, não há uma verdade absoluta. E Gorgias vai partir do niilismo para construir o edifício da sua retórica. O Tratado sobre a Natureza, ou sobre o não ser, é o Manifesto do Niilismo Ocidental, uma obra de Gorgias, que ele vai colocar 3 teses, e eu só vou falar sobre estas 3 teses de Gorgias para a gente poder avançar. A primeira tese que Gorgias traz é: não existe o ser, ou seja, nada existe. Os filósofos que se dedicaram ao estudo do ser, eles chegaram a conclusões que se anularam reciprocamente. Assim, o ser não pode ser nem uno, nem múltiplo, nem criado, nem gerado, ou seja, o ser não pode ser nada. Não existe nenhum tipo de verdade que eu possa me apoiar. Não existe nenhum tipo de conceito que eu possa tecer a minha racionalidade sobre ele de uma maneira absoluta. Agora vamos pensar sobre a seguinte perspectiva: se, colocando aqui um se o ser existisse, não poderia ser cognoscível. Primeiro, o ser não existe. Este ser, na filosofia antiga dos primeiros filósofos para os naturalistas, era a busca de um princípio que poderia ser compreendido como um tipo de divindade também, daquilo de onde surge, de onde nasce todas as coisas, um alfa, de onde tudo nasce e para onde tudo também cessará. Se não existe este ser, não existe nada. Agora, se ele existisse, nessa segunda hipótese, ele não poderia ser conhecido. Por quê? Ele busca uma justificativa no pensamento de Parmênides. Parmênides disse que só podemos pensar o ser e o não ser é impensável. Mas nós podemos pensar coisas que Parmênides diria que seria impensável. Coloquei aqui um exemplo: carruagens correndo sobre o mar, sereias, mulas sem cabeça. Existe este ser? Não, não existe. Mas eu posso pensar. Então Parmênides disse que ser e pensar coincidem. Aqui eu chego à conclusão de que ser e pensar não coincide. Há então uma ruptura entre ser e pensar. Eu posso pensar um ser que também não existe no mundo. Primeira coisa, se existisse eu não poderia conhecer. Se existisse este ser, esta ideia, não seria cognoscível. E terceiro, mesmo se fosse pensável, imagine que eu pudesse pensar, imagine que eu pudesse raciocinar sobre este ser, que ele diz que não poderia ser cognoscível. Imagina se fosse possível ser cognoscível. O ser permaneceria inexprimível, porque eu não teria palavras para poder explicar esta coisa que eu sei que não existe. Por exemplo, a palavra não pode transmitir coisa alguma que não seja ela própria. Todas as vezes que eu tento falar alguma coisa, eu estou utilizando um jogo de linguagem, e somente este jogo de linguagem, como palavra, tem vida própria e ninguém sabe o que eu estou querendo dizer realmente. Como explicar algo que se vê ou que se sente para alguém que só escuta? Como que eu coloquei uma palavra aqui, amor, amizade? Eu acho que eu disse dentro da sala de aula com vocês, quando alguém chega pra gente e diz assim, eu te amo, o que é que a gente faz com esta afirmação? É apenas uma palavra, não significa nada. Eu não posso mensurar se a pessoa ama de verdade e o que ela entende por amor. Não existe. Não existe nada. Se existisse, talvez este amor, estou tentando colocar a palavra amor para ilustrar e facilitar, se existisse, eu não poderia conhecê-lo, não tenho como saber da existência desta coisa, a não ser acreditando na palavra que eu escuto ou leio.
Então, mesmo que eu pudesse conhecer isso aí, continuaria inexprimível, porque o que eu sinto dá para dizer em palavras, mas as minhas palavras não possuem na cabeça da outra pessoa a mesma coisa que eu estou sentindo dentro de mim. Quando você fala para uma pessoa, nossa, você tá bonita hoje. Você não sabe se a pessoa tá falando a verdade. Olha, eu gostei dos seus óculos. Que um modelo bonito este. Olha como que ela está bonita. E aí do lado você fala, nossa, muito brega. Como é que ela tem coragem de sair com esse tipo de roupa? Olha que óculos feio, que modelo antigo. Por que essa pessoa não se atualiza? Mas aí quando ela está na sua frente você fala o quê? Nossa, gostei dos seus óculos, parabéns. Você fez uma boa escolha, uma falsidade, ou seja, é apenas uma palavra. Então quando alguém me agride, ou quando alguém me elogia, eu estou dentro do mesmo âmbito. Para mim é apenas uma palavra que não tem sentido nenhum, simplesmente eu interpreto a palavra do jeito que eu quero. Como Protágoras nos ensinou, para mim as coisas são da forma que eu penso e para a pessoa é da forma que ela pensa. Então é impossível alcançar uma coisa que nós chamamos, para os sofistas, de verdade absoluta, a aletheia. Resta a Górgias o caminho da opinião, mas nem a opinião ele vai conseguir manter, porque ele acredita que a opinião ela é maléfica, é uma farsa. Então uma terceira via que ele poderia acreditar para a sua filosofia é o caminho da razão, que a razão poderia iluminar os fatos. Nós poderíamos analisar as situações a partir das circunstâncias que a minha razão consegue considerar. Diante de todas as contingências, diante de todas as coisas que podem mudar a todo instante, a minha razão consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, se não existe verdade absoluta, tudo é falso. A palavra adquire autonomia própria, porque ela está desligada dos vínculos do ser. É como eu disse, eu te amo. O ser, amor, não está ligado na palavra amor, porque eu posso dizer eu te amo. No momento seguinte, eu posso te esfaquear, mandar te matar. Eu posso tirar a sua vida, te maltratar, falar palavras que te magoariam. Então, como que a palavra estaria associada ao ser? Não está. Por que então que eu uso isso como os sofistas estão fazendo? Górgias está nos ensinando uma arte da palavra, ou seja, de persuadir. O que para a política é muito importante. Então nós temos aqui o nascimento da doutrina da retórica. Então por isso que nós escutamos as pessoas falando e dizemos ao final, nossa, disse algo que foi muito bonito. Eu não entendi. As palavras eram bonitas. O som foi agradável, apesar de eu não ter entendido, mas me convenceu que aquilo deve ser bom. Quando um político faz um discurso, ele cria então palavras que estão totalmente desconectas do ser. Mas agora em Górgias e Protágoras nós sabemos, o ser não existe. Tudo o que escutamos é um tipo de falsidade. Então a gente pode somente captar as palavras que a outra pessoa nos enviou e traduzir estas palavras. Não acreditar no sentido que a pessoa quis dizer para nós que tem. Eu amo você porque eu estou do seu lado. A pessoa vai justificar assim. Talvez alguns de vocês estão pensando, a pessoa me ama sim porque ela prova com atitudes. Nenhuma atitude também está vinculada com o ser das coisas. Do mesmo jeito que eu falo que eu te amo e não é verdade, eu posso demonstrar com atitudes, entre aspas, boas em relação a você e não te amar. Eu poderia fazer o que Protágoras disse, fazer aquilo que seria mais útil para mim. O que é mais útil para mim, por exemplo, num relacionamento? Agradar seria gratuito ou este agradar seria para ter uma utilidade em meu benefício posteriormente? Vejam, nem a atitude, nem a palavra estão carregadas de sentido verdadeiro e nós então estamos num mundo de plena falta de sentido, por isso niilismo. Agora, para continuar a nossa conversa, então, temos um pensamento aqui de Sócrates e os socráticos.
Se os sofistas tentaram explicar o que era o homem, porque a nossa proposta hoje é de falar sobre a descoberta do homem, mas os sofistas desvincularam o homem da essência de um posicionamento, de uma verdade absoluta, dizendo que não só não existe uma verdade, mas que as palavras também não possuem a essência daquilo que elas tentam dizer, e que o homem é a medida de todas as coisas, enfim. Sócrates agora, ele vai perceber que toda essa trajetória que os sofistas fizeram, por mais que tenha sua importância, não satisfaz as angústias filosóficas que ele sentia, de descobrir a resposta o que é o homem. Parece que os sofistas responderam como é o homem, mas não mergulharam profundamente em dizer o que é o homem. Então vamos acompanhar aqui as ideias de Sócrates. E se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal para a gente continuar essa nossa conversa sobre filosofia e humanidades. Um abraço e até a próxima.